Viva a insatisfação. Até os meus 14 anos, a vida tinha sido quase sempre desinteressante. Quando eu não estava na escola, eu estava a maior parte do tempo fechado em um apartamento. Mas um dia tudo mudou quando eu finalmente tive a oportunidade de usar o equipamento de mergulho pela primeira vez e respirar embaixo d'água, como eu vi o meu grande ídolo fazer na televisão. Esse ídolo era o inventor desse equipamento, o francês Jacques Cousteau. Ele era tão genial que o grande golpe de mestre dele não foi meramente criar essa traquitana que revolucionou o conhecimento e o lazer dos ambientes marinhos, mas foi inventar a profissão de explorador e apresentador do mundo submarino para o mundo, e foi uma voz pioneira na defesa da preservação dos mares, desbravando cada canto do planeta a bordo do famoso navio Calypso. Tudo o que eu mais queria era ser membro dessa equipe e estava decidido. Eu ia dedicar minha vida a testemunhar a natureza intocada. Com 19 anos, eu tinha me tornado um profissional do mergulho e era aluno do primeiro ano de biologia. Os dois lugares que eu mais sonhava conhecer eram a Antártica e a Polinésia, e naquele momento as minhas referências principais eram brasileiras e tinham feito história navegando de veleiro, Amir Klink e família Schurman. Com 22 anos, eu fui selecionado para integrar um projeto de pesquisa de conservação marinha, fazendo expedições de mergulho de norte a sul do Brasil e indo nos lugares mais intocados da nossa costa. Até aquele momento na minha vida, eu só tinha vivido no futuro, mas nas expedições, pela primeira vez, eu queria estar no presente. Eu fiquei tão encantado que o único caminho de vida concebível passou a ser mirabolar planos de ter um veleiro para dar a volta ao mundo, mergulhando nos lugares mais incríveis do planeta. Mas não demorou muito para eu descobrir que a carreira de cientista não era bem o que me encantava, porque eu tenho uma característica de maior abrangência de conhecimento em menor profundidade, que se assemelha mais aos naturalistas do século XIX, como por exemplo Charles Darwin, que sabiam um pouco de muita coisa. Depois de trabalhar com mergulho em Fernando de Noronha, eu vi que o mergulho turístico subaquático também não era o meu caminho, e cheguei à conclusão que eu ia ter que encontrar outra forma de chegar até a Antártica, até a Polinésia e outros tantos paraísos. Com 24 anos, um pouco desiludido, eu passei a integrar equipes que faziam viagens educativas pela Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, e a gente conduzia grupos em caminhadas por floresta, praia, montanha, caverna, fazia cavalgada e até flutuação em rio de água cristalina. Esse trabalho era feito primordialmente com escolas internacionais, só que meu inglês era muito ruim, e alguns alunos tiravam sarro da minha cara. Por alguns anos eu voltava para casa chateado, estudava sozinho porque eu não tinha dinheiro para fazer curso, e melhorava um pouco, mas sempre tinha alguém tirando sarro do meu inglês. Uma hora eu disse chega e decidi dar um jeito de passar alguns meses em algum país de língua inglesa. Por um ano, eu juntei meu curto dinheirinho e 6 meses antes da viagem, eu encontrei um curso intensivo em promoção e pela primeira vez na vida lá fui eu fazer aula de inglês. Eu descobri que sabia mais do que imaginava e fiquei tão empolgado, estudei tanto nesse período que assim que eu cheguei na Inglaterra, eu passei no exame de inglês para falantes não nativos, mais difícil da Universidade de Cambridge, e fiquei livre para imergir na cultura. O plano era passar 3 meses e voltar para as viagens educativas no Brasil. Mas a verdade era que o trabalho com as escolas não estava rendendo tantos frutos como eu gostaria. O visto de 6 meses acabou, mas eu sentia que ainda não era hora de voltar e lembrei que eu era um mergulhador com um belo currículo e tive a ideia de fugir para o Egito, só com passagem de ida e o pouco dinheiro que tinha sobrado. Eu ia procurar trabalho em Sharm el-Sheikh, que é um dos grandes destinos mundiais de mergulho. Mas olha só que coisa, eu sentia culpa por estar fugindo. Só que felizmente, poucos dias antes de embarcar, eu me dei conta que não estava fugindo coisa nenhuma, muito pelo contrário. Eu estava indo em busca do meu sonho mais antigo de criança. Finalmente, eu ia conseguir mergulhar em uma das regiões mais alucinantes do planeta. E diz a lenda que o Jacques Cousteau listou esse lugar entre os 10 mais incríveis da vida dele. A experiência foi ainda mais especial do que eu podia imaginar. Eu fazia 20 mergulhos por semana, vendo jardins de coral e peixes das formas e cores mais incríveis, via bando de golfinho, via tubarão de diversos tipos, via naufrágios, tudo isso em uma água quente e cristalina. Resultado, essa experiência reavivou com todas as forças a minha conexão com o mar, e eu vi que tinha me afastado por tempo demais.
mas eu sentia uma insatisfação, porque o trabalho do mergulho turístico é duro e desgastante demais. E eu acabei me dando conta que essa também não ia ser a maneira que eu ia cumprir o meu sonho de testemunhar os lugares mais incríveis do planeta. Tinha que ter outra maneira. E assim, outro período de dúvidas e dilemas sobre as minhas escolhas começou. Justo nessa época, eu vivi um romance curto, mas intenso, que me deixou de coração partido, quando ela terminou comigo dizendo que eu era sonhador demais, que eu era um eterno insatisfeito. Imagina, eu cresci escutando meu pai falar que eu nunca devia escolher a minha profissão baseado no retorno financeiro e que eu devia me nortear pelas minhas paixões e lutar com todas as forças para realizar meus sonhos, por mais impossíveis que eles parecessem. Perseguir esse sonho me levou a fazer trabalhos incríveis que me enchiam o coração, mas que tinham me dado muito pouco retorno financeiro. Eu pensava, será que no início dos meus 30 anos eu devia simplesmente aceitar que era hora de sossegar o facho, escolher um caminho seguro e não mudar mais? Será que eu devia esquecer essa história de volta ao mundo, mergulhando nos lugares mais intocados do planeta? Pela primeira vez, eu coloquei o dinheiro em primeiro lugar e aproveitei o grande conhecimento que eu tinha da língua inglesa e entrei de cabeça no mercado de tradução simultânea. E ao mesmo tempo eu voltei a fazer viagens com as escolas, mas adivinha? Dessa vez ninguém mais tirava sarro da minha cara e eles perguntavam se eu era inglês. Mas o acaso acabou me trazendo uma bela surpresa. Em 2011, eu fui contratado como biólogo para apresentar uma série de palestras a bordo de um cruzeiro de terceira idade. E numa conversa com o passageiro mais velho, eu tomei um belo de um puxão de orelha. Ele tinha 85 anos e quando soube do meu sonho, ele não se conformou que eu ainda não sabia velejar. Mas minhas justificativas eram super sólidas. Primeiro, eu não tinha dinheiro para comprar barco e menos ainda eu tinha um vislumbre de como eu ia ser capaz de juntar o dinheiro para isso. Segundo, eu nem sequer tinha dinheiro para fazer curso e também não conhecia ninguém que tinha veleiro ou que velejasse. Era óbvio que eu não sabia velejar. Ele olhou e disse: falta de dinheiro? Mesmo que você ganhe hoje na loteria, amanhã você vai conseguir partir na sua volta ao mundo? Você tem que aprender a navegar. Aquilo caiu em mim, feito uma bomba, e logo eu encontrei na represa Guarapiranga, em São Paulo, uma marina que alugava veleirinhos bem baratos. Então, com 35 anos, eu passei a comprar e devorar livros de navegação e de navegadores durante a semana e a praticar nos finais de semana. O meu objetivo era me tornar um capitão bom o bastante para enfrentar até as piores tempestades, porque afinal, eu tinha uma volta ao mundo para comandar. Um desses livros, que era do Amir Klink, dizia que os veleiros que navegam para a Antártica partem de Ushuaia, que é a cidade argentina mais ao sul do planeta. E em 2 meses eu estava lá batendo na porta dos veleiros. Só que eu não tinha a menor ideia de onde eu estava me metendo. Hoje eu sei que isso seria o equivalente a uma pessoa que acabou de começar a escalar em um muro artificial de academia tentar uma vaga em uma equipe que vai subir o Everest. Um dos capitães chegou a pedir para ver as minhas mãos e disse que elas eram finas demais e que eu não ia aguentar o trabalho. Você tem mãos de acadêmico. Claro que eu não fui para a Antártica nessa temporada, mas o inglês fluente e a larga experiência de conduzir grupos me permitiu trabalhar a bordo de um veleiro renomado de expedições que ia fazer navegações no entorno da Terra do Fogo e do Cabo Horn. O aprendizado mais importante que essa experiência me trouxe foi que eu passei a ter consciência de todo o conhecimento que eu não tinha e que eu devia dominar com maestria se eu quisesse ter a oportunidade de integrar uma tripulação para a Antártica. A essas alturas da minha vida, mesmo que eu tivesse dinheiro para pagar para integrar uma tripulação, isso ainda não ia ser o bastante, porque eu só estaria pleno de verdade se eu fosse valioso o suficiente para ajudar a conduzir a empreitada. E fora que se eu tivesse confortável navegando na Antártica, eu teria confortável em qualquer lugar do planeta. De volta a São Paulo, eu estudava incessantemente, devorando ainda mais livros, e passei a saber o nome de cada parafuso a bordo. Só que eu me sentia cada vez mais deslocado no mundo urbano que eu vivia. Eu sentia como se eu pertencesse a outra espécie de ser humano. Ao invés de Homo sapiens, eu me sentia um Homo sapiens. E esse passou a ser meu nome artístico. 2 anos depois,
Aquele capitão que tinha pedido para ver as minhas mãos me convidou para ser tripulante em uma viagem para a Antártica. Eu dei pulos de alegria. Mas ao mesmo tempo eu pensava: será que eu vou ser capaz de enfrentar aqueles mares potencialmente tão tempestuosos? Será que eu vou ser um tripulante valioso de verdade? Eu não fazia ideia se esse capitão era bom, mas eu nunca ia deixar passar essa oportunidade. Quando eu finalmente pisei pela primeira vez na Antártica, eu só conseguia chorar. Eu chorei igual um atleta que conquista a tão sonhada medalha de ouro. E o melhor de tudo é que o Hank foi o melhor chefe que eu tive na vida e ele falou que eu fui o melhor tripulante que ele teve. E sabe quem era o Hank? O capitão que tinha conduzido o seu próprio veleiro para a Antártica mais vezes em toda a história. Naquela época, 50 vezes. Você tem que ter seu próprio veleiro. Não tem que trabalhar para mim. Tem que conduzir suas próprias expedições. Mas eu não tenho absolutamente nenhum dinheiro e ainda por cima nem sou bom o bastante para assumir o comando, eu respondi. Dinheiro você consegue emprestado e para ser comandante nem precisa ser tão bom assim. Eu fiquei em choque com aquela modéstia e que alguém pudesse sequer cogitar uma coisa tão ousada. Mas eu não tive muito tempo para pensar a respeito, porque logo eu fui convidado pela família Schurman para ser tripulante e chefe de mergulho da travessia do Pacífico, onde a grande atração é justamente a Polinésia. Foram 6 meses de deleite convivendo com os meus ídolos e aprendendo como se conduz uma expedição de volta ao mundo. Mas meu pensamento estava sempre consumido pela ideia maluca do Hank, que eu podia ter meu próprio veleiro. Seria possível mesmo? Quando eu contei esse plano para o Wilfredo Schurman, que é o pai da família, ele me deu o empurrão final. Então, com 40 anos e um patrimônio acumulado de menos de 20 mil reais, eu dei o passo mais ousado de toda a minha vida e consegui comprar um veleiro enorme de expedições. O ritual de passagem de marinheiro para capitão foi um batismo de fogo hercúleo. E hoje, 5 anos depois, eu já enfrentei tempestades terríveis e comandei 6 navegações para a Antártica. Mas a expedição de volta ao mundo ainda é um sonho. E a boa notícia é que, junto com as conquistas, as ambições também foram crescendo. O que me impulsionava quando eu era criança era o anseio de testemunhar as belezas mais intocadas da natureza, aquelas que eu via na televisão. E eu já cresci sabendo que elas estavam ameaçadas, mas hoje a situação é alarmante. Cada ano que passa, diminui a natureza de onde saem os recursos e aumenta a população mundial. Qualquer pescador vai confirmar que é cada vez mais difícil achar peixe. E está todo mundo vendo que o clima está mais maluco. É agonizante pensar que enquanto eu estou aqui galgando esse caminho e me preparando, vai sobrando cada vez menos para ser testemunhado. Então hoje eu quero levar para as pessoas encantamento e conhecimento sobre o nosso planeta, porque ninguém preserva o que não conhece e o que não tem amor. Mais do que nunca, eu quero seguir os passos do Jacques Cousteau, produzindo conteúdo educativo e inspirador para mostrar o quanto a natureza intocada é maravilhosa e o quanto a gente depende dela funcionando bem. Eu quero despertar nas pessoas o mesmo deslumbramento que foi despertado em mim e ajudar a promover a conservação ambiental e o pensamento científico, porque eu acredito que só assim vai ser possível trazer um novo olhar para a forma como a gente impacta a natureza. Em muitos momentos ao longo dessa minha caminhada, eu me perguntei se essa insatisfação que eu sinto e que me move não seria algo prejudicial. A linha é muito tênue entre não desfrutar do caminho, por estar sempre perseguindo o amanhã, e estar feliz com o que tem para hoje, mas correndo o risco de ficar paralisado no lugar. Hoje, com muito orgulho, eu me assumo como um eterno insatisfeito, que tende a enxergar sim o copo meio vazio e que usa isso para tirar forças, para se motivar, encher os recipientes para que eles possam transbordar e causar mudanças positivas no mundo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Boas navegações, bons estudos, bons sonhos e até o próximo vídeo.